O elevador executivo subia em silêncio absoluto quando Rafael Mendes ajustou o punho de sua camisa italiana, observando os números mudarem no painel digital enquanto segurava a mão gelada de uma menina loira de olhos castanhos claros. Aos 40 anos, ele comandava a Mendes Tech, um império de tecnologia que fazia crescer ou quebrar empresas menores na Avenida Faria Lima, o coração financeiro de São Paulo. Mas ele fracassava miseravelmente em uma única missão: devolver o sorriso à sua filha Sofia, de apenas 4 anos, que vivia como uma sombra silenciosa desde que perdeu a mãe 8 meses antes. O ambiente da empresa respirava poder puro, mármore polido refletindo luzes frias, vidros espelhados que criavam barreiras invisíveis, funcionários caminhando com pressa controlada pelos corredores impecáveis. Tudo era frio, calculado, perfeito, exatamente como a vida de Rafael havia se tornado. Uma sequência de decisões racionais que movimentavam milhões, mas que não conseguiam tocar o coração partido de uma criança que coloria com precisão mecânica, como se estivesse cumprindo um protocolo emocional. Rafael tinha 3 características que definiam sua personalidade complexa: uma inteligência analítica feroz que o transformara no empresário mais bem-sucedido de sua geração antes dos 40 anos, uma tendência obsessiva de buscar soluções para cada problema através de estratégias empresariais, exceto aqueles que envolviam o coração humano, e uma proteção emocional rígida construída após a perda devastadora da esposa, fazendo-o refugiar-se no trabalho para evitar enfrentar a dor. "Bom dia, Sr. Mendes", cumprimentou Débora, sua assistente executiva, entregando-lhe uma pasta com os relatórios da manhã. "A reunião com os investidores está confirmada para as 11 horas, e a psicóloga de Sofia ligou novamente." Rafael assentiu sem demonstrar emoção. As sessões de terapia não estavam surtindo efeito, e ele começava a perder a esperança. Sofia caminhava ao seu lado como um pequeno fantasma, arrastando a mochila rosa pelo chão polido. "Por favor, cancele todas as minhas reuniões da tarde. Vou levar Sofia ao parque", ele disse numa tentativa desesperada de fazer algo diferente, embora soubesse que provavelmente passaria a tarde inteira assistindo sua filha sentar-se sozinha no balanço, sem qualquer entusiasmo. Débora pareceu surpresa, mas apenas fez uma anotação em seu tablet. "Claro, senhor. E os documentos da fusão com a Olimpo Tech? Mande para o meu e-mail. Revisarei à noite", respondeu automaticamente. Enquanto caminhavam pelo corredor principal, Rafael notou como os funcionários se afastavam ligeiramente, mantendo uma distância respeitosa que também refletia um certo temor. Ele tinha consciência de sua fama, brilhante, exigente e, nos últimos meses, implacavelmente frio. A dor havia se transformado em uma armadura que ninguém ousava penetrar. Naquela manhã fatídica de terça-feira, durante uma verificação rotineira de segurança nos andares inferiores, seus olhos empresariais captaram algo inusitado. Uma mulher estava ajoelhada no chão de mármore, esfregando uma mancha com dedicação meticulosa. Não havia nada de especial na cena. Era apenas mais uma faxineira cumprindo sua função. Mas então ela levantou a cabeça e sorriu para o segurança que passava, transformando um simples bom dia em algo caloroso que contrastava violentamente com a formalidade gelada do ambiente corporativo. Os olhos cor-de-mel da mulher, que não podia ter mais de 30 anos, brilhavam com uma alegria genuína que fazia o ambiente parecer menos formal. Ela cantarolava baixinho enquanto trabalhava, completamente alheia ao fato de estar sendo observada pelo próprio dono da empresa. Uma leve brisa parecia acompanhá-la, como se ela trouxesse o calor do Nordeste brasileiro para aquele edifício de aço e vidro. Rafael notou que a pele morena clara dela tinha um brilho saudável que contrastava com a palidez cultivada nos escritórios climatizados. O cabelo castanho com reflexos dourados estava preso em um coque simples, mas alguns fios rebeldes emolduravam um rosto de traços delicados e expressivos. Sofia, que geralmente se escondia atrás das pernas do pai, quando estranhos se aproximavam, observava a mulher com curiosidade silenciosa. Havia algo no jeito despreocupado e alegre da faxineira que atraía a atenção da menina habitualmente apática. "Aquela funcionária é nova?"
Rafael perguntou a Débora, que consultou rapidamente seu tablet. Carolina Lima, contratada pela empresa terceirizada de limpeza há 3 semanas. Sem ocorrências registradas. A resposta veio fria e objetiva, como todos os dados que Débora fornecia. Mas havia algo sobre Carolina que os dados não capturavam. Durante o almoço, Rafael observou discretamente como os funcionários se reuniam naturalmente ao redor dela no refeitório, como se ela fosse um ímã de calor humano, em meio à frieza institucional. Ela distribuía pequenas porções de um doce caseiro, que trazia em um pote de plástico, e suas histórias, contadas com expressões corporais vibrantes e típico sotaque nordestino, arrancavam risadas espontâneas que raramente se ouviam naquele ambiente. Eu juro para vocês, minha gente, quando a cabra entrou na sala da prefeitura, o prefeito pulou tão alto que quase furou o teto, ela dizia, gesticulando amplamente, enquanto seus colegas riam descontroladamente. Rafael se pegou sorrindo pela primeira vez em meses. Um sorriso discreto, quase imperceptível, mas ainda assim um sorriso. Ao seu lado, Sofia mantinha os olhos fixos em Carolina, como se tentasse decifrar o segredo daquela alegria aparentemente inabalável. Durante a tarde, Rafael não conseguiu se concentrar nos relatórios financeiros. Sua mente voltava constantemente à imagem da faxineira cantarolando enquanto transformava uma tarefa mundana em algo que parecia quase prazeroso. Como alguém podia encontrar satisfação em limpar o chão de um prédio corporativo? Como podia sorrir tão sinceramente para pessoas que mal notavam sua existência? Às 17 horas, quando ele e Sofia desceram para deixar o prédio, eles a encontraram novamente, desta vez limpando os painéis de vidro da entrada principal. O reflexo do sol poente dava um tom dourado à cena, e Carolina parecia estar dançando com o esfregão, movendo-se no ritmo de uma música que só ela podia ouvir. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Sofia soltou a mão do pai e deu 2 passos hesitantes na direção da faxineira. Carolina notou a pequena observadora e, sem perder o ritmo de seu trabalho, fez uma careta engraçada, seguida por uma reverência exagerada, como se Sofia fosse uma princesa. Não houve sorriso, não ainda, mas Rafael viu algo que não via há meses, um brilho de interesse genuíno nos olhos de sua filha. Movido por uma impulsividade que ele mesmo não compreendia, Rafael caminhou até o centro do saguão. Os funcionários que ainda saíam do prédio pararam, surpresos ao ver o CEO abordando uma funcionária da limpeza. "Você sempre trabalha sorrindo assim?" ele perguntou, sua voz mais áspera do que pretendia, acostumado a reuniões onde cada palavra sua era lei. Carolina parou seu trabalho e se endireitou, mas não parecia intimidada. "A vida já é dura demais para trabalhar de cara fechada, não acha, senhor?" respondeu com naturalidade, como se estivesse conversando com um colega qualquer. "Você tem filhos?" Rafael perguntou, ignorando o comentário. "Não tenho esse prazer, mas cuidei de muitas crianças na minha vida." Ela respondeu, olhando com gentileza para Sofia, que agora se escondia parcialmente atrás do pai, mas ainda observava a mulher com atenção. Sem planejar, sem pensar nas consequências, Rafael fez uma declaração que ecoaria pelos corredores da empresa como um terremoto emocional. "Tenho uma proposta. Se você conseguir fazer minha filha sorrir, eu me caso com você." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Funcionários engasgaram, outros arregalaram os olhos em choque total. Débora, que estava próxima organizando a pasta de documentos, ficou pálida como papel e deixou cair o tablet, que bateu no chão com um estrondo abafado pelo carpete. A própria Carolina pareceu momentaneamente desconcertada, piscando várias vezes como se processasse o que acabara de ouvir. Mas então, para a surpresa de todos, ela se agachou para ficar na altura de Sofia e disse, com uma naturalidade desconcertante: "Olá, princesa. Meu nome é Carol. O que você acha? Devo aceitar a proposta do seu pai ou ele está só brincando comigo?" Sofia, que mal falava desde o acontecimento com sua mãe, apertou o ursinho de pelúcia contra o peito e deu um passo para frente, intrigada por ser incluída na conversa como uma igual. Rafael, percebendo o absurdo de sua proposta, começou a recuar. "Eu não quis dizer... Foi apenas..." Mas Carolina o interrompeu, levantando-se e estendendo a mão. "Tudo bem, aceito.
mas vou precisar de pelo menos 3 encontros com a princesa, antes de decidir se quero me casar com o senhor. A resposta da faxineira foi ainda mais surpreendente que a proposta. Não havia nervosismo, risos constrangidos ou indignação. Apenas uma determinação serena que desarrumou completamente as expectativas do CEO. Havia algo em seus olhos que sugeria uma confiança inabalável em suas próprias habilidades com crianças, como se ela guardasse segredos especiais sobre como curar pequenos corações partidos. Isso é inaceitável, sussurrou Débora, finalmente recuperando a voz. Senhor Mendes, precisamos ir, o motorista está esperando. Mas Rafael não ouvia. Estava completamente hipnotizado pela forma como Sofia agora saía lentamente de trás de suas pernas, como se Carolina fosse um ímã gentil atraindo-a para fora de sua concha de isolamento. Podemos começar amanhã? Perguntou Carolina, como se estivessem marcando uma reunião de negócios perfeitamente normal. Amanhã? Repetiu Rafael mecanicamente, ainda atordoado pela própria impulsividade. Meu escritório às 10 horas. Combinado, sorriu Carolina, voltando tranquilamente ao seu trabalho como se nada extraordinário tivesse acontecido. Enquanto Rafael conduzia Sofia para o carro, ele podia sentir os olhares dos funcionários cravados em suas costas, quase podia ouvir os telefones zumbindo, com mensagens que espalhavam a notícia pela empresa inteira. Amanhã, todos os jornais de negócios estariam especulando sobre sua sanidade mental. O mais jovem CEO do país viúvo havia acabado de propor casamento a uma faxineira, no saguão de sua própria empresa. No carro, Sofia quebrou seu silêncio usual com uma pergunta que pegou Rafael completamente desprevenido. Pai, o que é um encontro? Foi a frase mais longa que ela havia dito em meses, e Rafael sentiu um nó se formar em sua garganta. Talvez, apenas talvez, sua loucura momentânea tivesse algum método. Talvez Carolina Lima fosse exatamente o que Sofia precisava. E ele admitiu silenciosamente para si mesmo, enquanto o carro de luxo cortava o trânsito caótico de São Paulo, talvez ela fosse exatamente o que ele também precisava. Na manhã seguinte, a Mendes Tech fervilhava com comentários sussurrados e olhares curiosos. Rafael chegou mais cedo que o habitual, com Sofia ainda sonolenta em seus braços. A menina havia insistido em usar seu vestido azul favorito, algo que não fazia há meses, e Rafael não teve coragem de contrariá-la. Pequenos sinais de mudança que ele não ousava interpretar com otimismo excessivo. Cancelei sua agenda até o meio-dia, informou Débora, com uma expressão que misturava desaprovação e preocupação. E os advogados da empresa pediram uma reunião urgente para discutir questões de imagem corporativa. Rafael dispensou a preocupação com um gesto. Deixe-os esperando. Tenho um compromisso mais importante. Às 10 horas em ponto, Carolina chegou ao andar executivo, causando um alvoroço silencioso. Estava usando o mesmo uniforme cinza da empresa de limpeza, mas havia algo diferente. Talvez o cabelo solto caindo em ondas pelos ombros, ou o batom discreto que realçava seu sorriso. Trazia consigo uma bolsa de pano colorida que contrastava com a decoração minimalista do escritório. Bom dia, princesa Sofia, ela cumprimentou, ignorando os olhares dos executivos que passavam. E bom dia, Sr. Mendes. Estou pronta para nosso primeiro encontro. Rafael indicou a porta de seu escritório. Por favor, entre, e pode me chamar de Rafael. O escritório era impressionante, com uma vista panorâmica de São Paulo que se estendia até onde a vista alcançava. Quadros de arte contemporânea decoravam as paredes, e uma estante exibia prêmios e reconhecimentos, acumulados ao longo de sua carreira meteórica. Era um ambiente projetado para impressionar e intimidar, mas Carolina parecia imune a isso. Que vista linda, ela comentou simplesmente, colocando sua bolsa sobre uma cadeira. Sofia, você quer ver o que eu trouxe? A menina, que estava sentada silenciosamente em um canto com seu tablet, levantou os olhos com um leve interesse. Carolina se ajoelhou no carpete caro e começou a tirar itens coloridos de sua bolsa. Pedaços de tecido, botões grandes de várias cores, linhas, agulhas de ponta redonda e pequenos objetos que pareciam ter sido coletados da natureza. Sementes, conchas, penas. Sabe, Sofia, onde eu cresci no interior da Bahia, a gente não tinha brinquedos caros.
Então, a gente fazia nossos próprios brinquedos. Ela falava enquanto organizava os materiais no chão. Minha avó me ensinou a fazer bonecas de pano quando eu tinha mais ou menos a sua idade. Rafael observava, sentado à sua mesa, fingindo revisar documentos, mas completamente absorto na interação. Carolina começou a trabalhar com os pedaços de tecido, suas mãos movendo-se com habilidade, enquanto contava histórias sobre sua infância no Nordeste. Histórias de mangueiras carregadas de frutas maduras, de festas juninas com quadrilhas coloridas, de noites estreladas sem a poluição luminosa da cidade grande. Essa boneca vai se chamar Lelê, explicou Carolina, mostrando a pequena forma que começava a tomar shape entre seus dedos. E ela tem um segredo. Sofia se aproximou um pouco intrigada. Vê esse botão grande e colorido? Carolina mostrou um botão vermelho e brilhante. Esse é o botão mágico oficial dos sorrisos. Quando você aperta, a magia acontece. Rafael assistia, cético, mas fascinado. A história que se seguiu foi pura magia. Uma narrativa improvisada sobre uma princesa corajosa, de cabelos castanhos e olhos cor-de-mel como pedras preciosas, que ensinava um dragão mal-educado a ter boas maneiras através da gentileza ao invés da força. E sabe o que o dragão disse depois que a princesa dividiu seu lanche com ele? Carolina fez uma voz grave e rouca. Obrigado, princesa. Ninguém nunca foi tão gentil comigo antes. Foi então que aconteceu. Um sorriso pequeno apareceu nos lábios de Sofia, seguido de uma risadinha abafada. E então, como se uma represa emocional tivesse se rompido, ela soltou uma gargalhada cristalina que ecoou pelo escritório inteiro. Rafael deixou cair a caneta que segurava, completamente atônito. Quanto tempo fazia desde que ouvira sua filha rir assim? 8 meses, 2 semanas e 3 dias, para ser exato. Ela riu, murmurou Rafael, levantando-se lentamente de sua cadeira. Você conseguiu fazê-la rir. Carolina sorriu, mas não parecia surpresa. Crianças são mais resilientes do que pensamos. Elas só precisam de permissão para serem crianças novamente, mesmo depois de coisas tristes. Sofia agora pegava os materiais, tentando imitar os movimentos de Carolina. Seus pequenos dedos eram desajeitados com a agulha de ponta redonda, mas ela estava concentrada, presente no momento de uma forma que não estivera em meses. Como você fez isso? Perguntou Rafael, ajoelhando-se ao lado delas no carpete, algo que jamais imaginaria fazer em seu escritório executivo. Carolina encolheu os ombros. Não fiz nada de especial. Só mostrei a ela que é seguro brincar novamente, que é seguro sentir alegria mesmo quando carregamos tristeza. Havia uma sabedoria em suas palavras que não combinava com sua aparência simples ou sua posição na empresa. Rafael a estudou com mais atenção, notando pequenos detalhes. A postura ereta apesar do trabalho físico que realizava diariamente, o vocabulário rico que ocasionalmente escapava em meio ao sotaque nordestino, o modo como seus olhos avaliavam o ambiente. Não com admiração, mas com curiosidade analítica. Você não é apenas uma faxineira, é? Ele perguntou diretamente. O sorriso de Carolina vacilou por um momento. Todos somos mais do que nossos empregos, não é? Mas sim, neste momento sou faxineira na sua empresa. E agora também sou a contadora de histórias da princesa Sofia. Antes que Rafael pudesse insistir no assunto, Débora bateu na porta e entrou sem esperar resposta, algo que jamais fazia. Senhor Mendes, os advogados estão esperando há quase 1 hora, e a assessoria de imprensa precisa de orientações urgentes. Os jornalistas não param de ligar. Ela lançou um olhar de desaprovação para a cena inusitada. O CEO da empresa sentado no chão, brincando com retalhos de tecido ao lado da faxineira. Rafael hesitou, dividido entre suas responsabilidades profissionais e o momento precioso que estava vivenciando com sua filha. Sofia percebeu sua hesitação e seu rosto começou a fechar-se novamente, o sorriso desaparecendo lentamente. Foi Carolina quem resolveu o impasse. Sofia, que tal continuarmos nossa boneca enquanto seu pai resolve esses assuntos chatos de adulto? Depois, podemos mostrar para ele como a Lelê ficou linda. A menina assentiu, voltando sua atenção para os tecidos coloridos. Rafael se levantou, ajustando o terno impecável que havia amassado ao sentar-se no chão. Obrigado.
ele murmurou para Carolina antes de seguir Débora para fora do escritório. A reunião com os advogados foi tensa como esperado. Eles falavam de cláusulas morais em contratos, de imagem pública, de possíveis repercussões negativas junto a investidores conservadores. Rafael os ouvia com uma impaciência crescente. Senhores, deixe-me esclarecer algo. Ele finalmente interrompeu. O que aconteceu ontem foi um momento impulsivo e pessoal. Não haverá casamento algum, obviamente. Foi apenas uma estratégia não convencional para ajudar minha filha. Os advogados pareceram aliviados, trocando olhares de aprovação. No entanto, continuou Rafael, quero deixar claro que não tolerarei especulações ou fofocas dentro desta empresa. A senhorita Lima está ajudando minha filha a superar um trauma e, por isso, tem minha gratidão e respeito. Qualquer funcionário que não compreender isso pode procurar emprego em outro lugar. Quando retornou ao seu escritório 2 horas depois, encontrou uma cena surpreendente. Sofia estava animadamente contando uma história para Carolina, gesticulando com a boneca improvisada que agora estava quase pronta. A faxineira escutava com atenção total, reagindo nos momentos certos com expressões exageradas que faziam a menina rir ainda mais. Parece que eu perdi muita coisa, comentou Rafael, fechando a porta atrás de si. Pai, exclamou Sofia, correndo até ele com a boneca na mão. Olha a Lelê, ela tem cabelo igual ao da Carol e olhos iguais aos meus. Era a frase mais longa que Sofia havia dito desde o acontecimento com a mãe, e Rafael sentiu um nó na garganta. A transformação era quase milagrosa. Ele se ajoelhou para examinar a boneca, fazendo comentários apropriadamente impressionados. Carol vai voltar amanhã? Perguntou Sofia, olhando ansiosamente entre o pai e Carolina. Bem, Carolina começou, mas Rafael a interrompeu. Na verdade, tenho uma ideia melhor, ele disse, tomando uma decisão no calor do momento. Carol poderia vir para nossa casa hoje. Talvez até ficar conosco por alguns dias para vocês duas terem mais tempo juntas. O que você acha, Sofia? Os olhos da menina se iluminaram. Sim. Ela pode dormir no quarto ao lado do meu. Carolina parecia genuinamente surpresa. Senhor Mendes, Rafael, isso é muito repentino. Eu tenho meus compromissos, meu trabalho aqui. Posso resolver isso com uma ligação. Rafael descartou a preocupação com um gesto. Pagarei 3 vezes seu salário atual. Considere isso um arranjo temporário, um experimento. Carolina mordeu o lábio, pensativa. Havia uma hesitação em seus olhos que intrigava Rafael. A maioria das pessoas pularia imediatamente na oportunidade de trabalhar na mansão de um dos homens mais ricos do país. Por favor, Carol, implorou Sofia, agarrando-se à sua saia com olhos suplicantes. Tudo bem, Carolina finalmente concordou, rendendo-se aos olhos da criança. Mas preciso passar em casa para pegar algumas coisas. Mandarei um motorista com você, ofereceu Rafael. 4 horas depois, Carolina chegava à mansão dos Mendes, no elegante bairro do Morumbi. A casa era impressionante. Uma construção moderna de linhas retas e muitos vidros, cercada por um jardim bem cuidado, mas surpreendentemente sem personalidade, como se tivesse sido projetado mais para impressionar visitantes do que para ser realmente aproveitado. Sofia esperava ansiosamente na porta, pulando de excitação, um comportamento que as babás contratadas por Rafael não reconheciam na menina geralmente taciturna. Ela puxou Carolina pela mão assim que esta desceu do carro, ansiosa para mostrar seu quarto, seus brinquedos, seus livros. A casa por dentro era como Rafael, impecavelmente elegante e terrivelmente vazia de calor humano. Móveis caros de design assinado, obras de arte contemporânea nas paredes, tecnologia de ponta integrada em cada ambiente. Mas faltavam os pequenos sinais de vida, fotos de família, objetos com história, marcas de uso que transformam uma casa em lar. Onde estão suas coisas? Perguntou Sofia, olhando para a pequena mala que Carolina havia trazido. Não tenho muitas coisas, princesa, sorriu Carolina, mas trouxe o mais importante. Mais tecidos para fazermos mais bonecas, sementes para plantarmos juntas e histórias, muitas histórias na minha cabeça. Naquela noite, a rotina da mansão foi completamente alterada.
Em vez de Sofia comer sozinha na cozinha, enquanto Rafael trabalhava em seu escritório, os três jantaram juntos na sala de jantar raramente utilizada. Carolina insistiu em ajudar a preparar a refeição, para espanto da cozinheira, que não estava acostumada a ter companhia em seu domínio. Minha mãe sempre dizia que comida feita com pressa não alimenta a alma, comentou Carolina, enquanto acrescentava ervas frescas a um simples macarrão com molho que logo encheu a cozinha com aromas deliciosos. Rafael observava, fascinado, como Sofia se transformava na presença de Carolina. A menina falava, gesticulava, fazia perguntas, comportamentos que haviam desaparecido após o acontecimento com a mãe. Era como se Carolina tivesse encontrado um interruptor secreto que reativava a criança dentro de sua filha. Depois do jantar, quando Sofia já estava na cama após 3 histórias e muitos abraços, Rafael encontrou Carolina na varanda, olhando para o céu noturno de São Paulo, onde poucas estrelas conseguiam vencer a poluição luminosa da metrópole. "Como você fez isso?" ele perguntou, oferecendo-lhe uma taça de vinho que ela aceitou com um agradecimento silencioso. "Fiz o que exatamente?" "Tudo isso. Fazer Sofia sorrir, falar, se comportar como uma criança normal. Os melhores psicólogos infantis de São Paulo tentaram por meses sem sucesso." Carolina tomou um pequeno gole de vinho antes de responder. "Talvez porque eu não estava tentando consertar ela. Crianças não precisam ser consertadas, Rafael. Elas precisam se sentir seguras para sentir o que estão sentindo." "Você tem filhos?" ele perguntou novamente. "Não," ela respondeu com uma sombra de tristeza passando por seus olhos. "Mas cresci cuidando dos meus primos mais novos e sempre tive jeito com crianças." Havia algo mais ali, algo que ela não estava dizendo, mas Rafael não insistiu. Pela primeira vez em meses, sentia-se leve, quase esperançoso, e isso, por enquanto, era suficiente. "Sobre aquela proposta absurda de casamento," ele começou, constrangido. Carolina riu, um som genuíno e melodioso que ecoou pela noite. "Não se preocupe. Sei que foi apenas um momento de desespero de um pai. Ainda assim, devo me desculpar. Foi completamente inapropriado e funcionou." Ela completou com um sorriso tranquilo. "Conseguimos fazer Sofia sorrir. O resto é detalhe." Rafael a estudou sob a luz suave da varanda. Havia uma dignidade nela que não combinava com sua aparente situação de vida. A forma como segurava a taça de vinho, como se mantinha ereta mesmo em roupas simples, o vocabulário que ocasionalmente revelava uma educação formal. "Quem é você realmente, Carolina Lima?" ele perguntou diretamente. Ela suspirou, como se a pergunta tocasse em algo profundo. "Sou apenas alguém tentando sobreviver nesta cidade difícil, como milhões de outros nordestinos que vieram para o Sudeste buscando oportunidades. Nada mais, nada menos." Mas havia mais, muito mais, e Rafael podia sentir isso. Porém, antes que pudesse insistir, o celular de Carolina tocou. Ela atendeu rapidamente, afastando-se alguns passos. Rafael observou como sua postura mudou instantaneamente. Os ombros tensos, a voz baixa e preocupada, falando rapidamente em termos que ele não conseguia distinguir. Quando ela desligou e se virou, havia lágrimas em seus olhos. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou Rafael, genuinamente preocupado. Carolina hesitou, como se avaliasse quanto poderia revelar. "Apenas problemas familiares, nada com que você precise se preocupar." Mas Rafael podia ver que era algo sério, algo que a abalava profundamente. E, surpreendentemente, ele se importava. Em apenas um dia, esta mulher misteriosa havia trazido mais vida à sua casa e à sua filha do que ele conseguira em meses de tentativas frustradas. "Se precisar de ajuda de qualquer tipo, é só pedir," ele ofereceu, surpreendendo a si mesmo com a sinceridade em sua voz. Carolina o estudou por um momento, como se tentasse determinar se a oferta era genuína. "Obrigada," ela finalmente respondeu. "Mas alguns problemas precisamos resolver sozinhos." Naquela noite, enquanto se preparava para dormir em um quarto de hóspedes maior que seu apartamento inteiro, Carolina olhou pela janela para a cidade iluminada e deixou escapar um suspiro pesado. Ela havia conseguido o impossível: entrar na casa de Rafael Mendes,
ganhar sua confiança inicial. O plano estava funcionando, mas agora vinha a parte mais difícil. E o telefonema havia complicado tudo. Seu prazo acabava de se tornar muito mais curto. Nos dias que se seguiram, a mansão dos Mendes ganhou uma nova rotina. Sofia agora acordava cedo, ansiosa para começar o dia, um contraste gritante com as manhãs anteriores, quando as babás precisavam praticamente arrastá-la para fora da cama. Carolina havia transformado o desjejum em um ritual especial, com frutas cortadas em formatos divertidos e panquecas decoradas com rostos sorridentes feitos de mel e frutas. Hoje vamos fazer um jardim de verdade, anunciou Carolina numa manhã ensolarada de sábado, enquanto Sofia mastigava entusiasticamente uma panqueca em formato de urso. Aquele cantinho perto da piscina está pedindo por flores coloridas e ervas cheirosas. Rafael, que normalmente estaria trancado em seu escritório mesmo aos sábados, encontrou-se atraído pela energia contagiante que emanava da cozinha. Em apenas 5 dias, Carolina havia redesenhado completamente a dinâmica familiar. Músicas brasileiras tocavam suavemente durante o café da manhã. Janelas antes sempre fechadas, agora deixavam entrar a brisa da manhã, e o aroma de pão caseiro frequentemente preenchia o ambiente. "Posso ajudar com esse jardim?" Ele se ofereceu, surpreendendo a si mesmo e as duas. Sofia bateu palmas de excitação. "Sim. Pai vai fazer jardim também." Carolina sorriu, mas Rafael notou uma sombra de preocupação que ocasionalmente cruzava seu rosto quando ela não sabia que estava sendo observada. Desde aquele telefonema na primeira noite, ela parecia carregar um peso invisível, apesar de manter a energia positiva na presença de Sofia. Após o café, os 3 se dirigiram ao quintal dos fundos, um espaço amplo e bem cuidado, mas estranhamente impessoal como o restante da casa. Carolina havia comprado sementes e mudas, e agora ensinava Sofia como preparar a terra. "A terra é como nossa casa", ela explicava, ajoelhada na grama com Sofia ao seu lado. "Precisamos deixá-la confortável e bem alimentada para as plantas quererem morar nela." Rafael observava, maravilhado com a paciência de Carolina. Ela transformava cada tarefa em uma aventura, cada momento em uma oportunidade de aprendizado. Para sua surpresa, ele mesmo se viu envolvido no processo, removendo pedras do solo e cavando pequenos buracos para as mudas sob a orientação entusiástica de sua filha. "Pai, esse buraco precisa ser mais fundo. As raízes precisam de espaço para crescer", instruía Sofia, repetindo as palavras de Carolina com a seriedade adorável de uma criança brincando de professora. Marta, a governanta que trabalhava para os Mendes há anos, observava a cena da porta da cozinha com uma expressão de espanto. Em quase 5 anos de serviço, ela jamais vira o patrão de joelhos na terra, com manchas de sujeira no rosto e um sorriso genuíno nos lábios. Ao meio-dia, exaustos mas satisfeitos, eles contemplavam o pequeno jardim recém-plantado. Havia uma seção com ervas aromáticas, manjericão, alecrim, hortelã e outra com flores coloridas, que Sofia havia escolhido principalmente por suas cores vibrantes. "Agora precisamos ter paciência", disse Carolina, limpando o suor da testa e deixando uma mancha de terra em sua bochecha sem perceber. "O jardim é uma lição de espera e cuidado constante." Rafael observou o rosto suado de Carolina, com aquela mancha de terra que a tornava estranhamente mais bonita, mais real. Sem pensar, estendeu a mão e limpou a sujeira de sua bochecha com o polegar. O toque breve e inesperado criou um momento de tensão entre eles. Carolina piscou, surpresa, e por um instante seus olhares se encontraram com uma intensidade desconcertante. Sofia quebrou o momento ao puxar a mão de Carolina. "Vamos almoçar, estou com fome de leão." O almoço foi um assunto casual na área externa, com sanduíches e suco preparados por Carolina. A conversa fluía naturalmente, principalmente impulsionada pelo entusiasmo renovado de Sofia, que falava sobre as plantas que haviam escolhido e como mal podia esperar para vê-las crescer. Enquanto Sofia foi fazer a cesta da tarde, um hábito que Carolina havia reinstituído com sucesso, Rafael encontrou sua nova funcionária na cozinha, organizando os ingredientes para o jantar. "Você transformou minha filha", ele disse simplesmente, encostando-se ao balcão da cozinha.
Em uma semana, conseguiu o que meses de terapia não conseguiram. Carolina sorriu enquanto lavava alguns vegetais. Sofia só precisava se reconectar com a alegria de ser criança. A dor não desapareceu, nunca desaparecerá completamente, mas ela está aprendendo que pode sentir outras coisas também, que a vida continua. Onde você aprendeu a lidar assim com crianças? Rafael perguntou, notando como ela manuseava os ingredientes com a precisão de uma chefe profissional. Carolina hesitou como se medisse suas palavras. A vida ensina quando estamos atentos. Era uma resposta evasiva, e ambos sabiam disso. Antes que Rafael pudesse insistir, o celular de Carolina tocou novamente. Ela olhou para a tela e seu rosto empalideceu visivelmente. "Preciso atender", ela murmurou, saindo rapidamente para o jardim. Da janela da cozinha, Rafael a observou. Seus gestos eram tensos, sua postura rígida enquanto falava. Em determinado momento, ela colocou a mão livre sobre o rosto, num gesto claro de angústia. Quando retornou, seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse contido lágrimas. "Carolina", Rafael disse firmemente, "algo está acontecendo. Você ajudou minha família em um momento de necessidade. Deixe-me retribuir." Ela parecia prestes a negar novamente, mas então seus ombros caíram em derrota. "É minha mãe", ela finalmente confessou, sentando-se em um dos bancos altos da cozinha. "Ela está internada no Rio de Janeiro. Precisa de uma cirurgia urgente que custa 50 mil reais. "Qual é o problema de saúde?" perguntou Rafael, sentando-se ao lado dela. "Uma condição cardíaca rara. Os médicos demoraram anos para diagnosticar corretamente." Suas mãos tremiam levemente enquanto falava. "Trabalho em 2 empregos. Economizo cada centavo, mas o tratamento é caro demais. O SUS não cobre esse tipo específico de procedimento. E a lista de espera..." Sua voz falhou. "É por isso que você aceitou vir trabalhar aqui? Pelo dinheiro?" Carolina levantou o olhar, seus olhos brilhando com uma mistura de orgulho ferido e determinação. "Sim, não vou mentir sobre isso. Seu salário é 3 vezes maior do que eu ganhava. 3 meses aqui e poderia pagar a cirurgia." Rafael a estudou por um momento. Sua mente analítica, treinada para detectar mentiras em negociações de alto nível, não encontrou nenhum sinal de falsidade em suas palavras. A dor era genuína, assim como o desespero. "Não precisa esperar 3 meses", ele disse, levantando-se e pegando seu telefone. "Vou transferir o dinheiro agora mesmo." Carolina arregalou os olhos, claramente chocada. "O quê?" "Não, eu não posso aceitar isso. Não é caridade que estou buscando, Rafael." "Não é caridade", ele respondeu com simplicidade. "É gratidão. Você trouxe minha filha de volta à vida. Não há valor que pague isso." Lágrimas genuínas começaram a rolar pelo rosto de Carolina. "Você não entende. Não posso simplesmente aceitar. É muito dinheiro. Para você, sim. Para mim, é o equivalente a um jantar de negócios." Ele hesitou, percebendo como suas palavras soavam. "Desculpe, não quis ser insensível. O que quero dizer é que tenho condições de ajudar sem que isso me afete financeiramente. E quero fazer isso." Carolina enxugou as lágrimas, visivelmente em conflito. "Por quê? Você mal me conhece." "Conheço o suficiente", Rafael respondeu, surpreendendo-se com a certeza em sua voz. "Vi como você trata minha filha. Vi sua dedicação, sua bondade. Isso me diz mais sobre seu caráter do que qualquer investigação de antecedentes poderia revelar." Após um longo momento de silêncio, Carolina finalmente assentiu. "Se você realmente quer fazer isso, então aceito. Mas vou pagar cada centavo de volta, nem que demore anos." Rafael sorriu. "Podemos discutir isso depois. Agora me dê os dados da conta para a transferência." Naquela mesma noite, após Sofia ter sido colocada na cama com mais histórias e abraços, Rafael encontrou Carolina na mesma varanda onde haviam conversado na primeira noite. Ela olhava para a cidade iluminada, mas seu rosto estava mais leve, como se um peso enorme tivesse sido retirado de seus ombros. "A transferência foi feita", ele informou, juntando-se a ela. "A clínica confirmou o recebimento e a cirurgia está marcada para segunda-feira." "Não sei como agradecer", Carolina disse, sua voz embargada pela emoção. "Você salvou a vida dela." "Tenho uma proposta", Rafael disse, após um momento de silêncio contemplativo.
Traga sua mãe para São Paulo depois da cirurgia. Ela pode se recuperar aqui, onde você poderá cuidar dela enquanto continua trabalhando com Sofia. Carolina o encarou, claramente surpresa com a oferta. Isso é muito generoso. Mas seria um transtorno enorme para você. Esta casa tem 12 quartos, Carolina. A maioria deles nunca foi usada. Ele gesticulou para a mansão vazia atrás deles. Desde o acontecimento, este lugar é mais um mausoléu do que um lar. Você e Sofia estão trazendo vida de volta às paredes. A menção à falecida esposa criou um silêncio respeitoso entre eles. Era a primeira vez que Rafael mencionava seu nome na presença de Carolina. Você quer falar sobre ela? Carolina perguntou gentilmente. Rafael respirou fundo, surpreso com a própria vontade de abrir-se. Mariana era arquiteta, brilhante, criativa, cheia de vida. Nos conhecemos na faculdade e nos casamos jovens. Ela projetou esta casa. Sua voz falhou levemente. O acidente foi repentino. Um dia ela estava aqui, planejando a festa de aniversário de Sofia no dia seguinte. Carolina colocou suavemente a mão sobre a dele. Sinto muito. De verdade. O toque era reconfortante, sem pena ou intenções ocultas. Apenas presença humana genuína, algo que Rafael havia esquecido como era importante. Depois do acontecimento, me joguei no trabalho. Acreditava que se pudesse garantir segurança financeira para Sofia, estaria cumprindo meu papel como pai. Ele balançou a cabeça, reconhecendo seu erro. Mas ela precisava de muito mais do que dinheiro no banco. Você estava fazendo o melhor que podia, Carolina disse suavemente. Luto não vem com manual de instruções. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, contemplando a cidade iluminada. A mão de Carolina ainda repousava levemente sobre a dele, e nenhum dos dois parecia inclinado a romper o contato. E quanto a você? Rafael finalmente perguntou. Sempre quis saber mais sobre sua história. Carolina retirou a mão lentamente e se afastou um pouco, como se precisasse de espaço para compartilhar seu passado. Nasci em uma pequena cidade no interior da Bahia. Meu pai nos abandonou quando eu tinha 6 anos. Minha mãe trabalhava como costureira, fazendo roupas para as famílias mais abastadas da região. Ela fez uma pausa, seus olhos fixos em memórias distantes. Estudei em escola pública. Os professores diziam que eu tinha potencial, então minha mãe fazia sacrifícios imensos para comprar livros e materiais. Ela sempre dizia que educação era a única herança que poderia me deixar. E depois, incentivou Rafael, genuinamente interessado. Consegui uma bolsa para estudar na capital. Foi quando minha mãe começou a apresentar os primeiros sintomas de sua condição, mas ela escondeu de mim o máximo que pôde. Não queria que eu abandonasse os estudos. Carolina suspirou profundamente. Quando finalmente descobri a gravidade da situação, larguei tudo e vim para o Sudeste em busca de melhores médicos e oportunidades de trabalho. Rafael refletiu sobre a força necessária para tomar tal decisão, para abrir mão de sonhos pessoais pelo bem de um ente querido. Era um tipo de coragem diferente da que ele conhecia no mundo corporativo. E aqui estou, Carolina concluiu com um pequeno sorriso. Limpando o chão de empresas durante o dia, trabalhando em um call center à noite e agora... Ela fez um gesto vago indicando a mansão. Agora, de alguma forma, me tornei a babá da filha de um dos homens mais ricos de São Paulo. Havia algo em sua história que não se encaixava completamente. Pequenas inconsistências, lacunas que Rafael, com seu olhar treinado para negociações, podia perceber. Mas antes que pudesse questionar mais, o telefone de Carolina tocou novamente. Desta vez, ao atender, seu rosto se iluminou. Sério, tem certeza? Ela escutou por alguns momentos, lágrimas de alívio brilhando em seus olhos. Graças a Deus. Sim, estarei lá. Quando desligou, virou-se para Rafael com um sorriso radiante. Era o médico. Ele conseguiu adiantar a cirurgia para amanhã. Há uma vaga disponível e com o pagamento já garantido. Isso é ótimo. Rafael sorriu, genuinamente feliz por ela. Você deve ir para o Rio imediatamente. Posso providenciar um jato particular. Carolina balançou a cabeça, rindo da oferta extravagante. Um ônibus vai servir perfeitamente, obrigada. Mas... Ela hesitou. E quanto a Sofia?
Posso cuidar da minha própria filha por um final de semana. Rafael respondeu, fingindo-se ofendido, mas com um sorriso nos lábios. Você vai precisar continuar as histórias à noite. E não se esqueça de regar as plantas do jardim. Carolina já estava entrando em modo de instruções, como se não pudesse evitar se preocupar. Vamos sobreviver, Rafael garantiu. Vá cuidar da sua mãe, e minha oferta continua de pé. Traga-a para cá quando estiver pronta para receber alta. Carolina o estudou por um momento, como se tentasse compreender este homem que parecia tão diferente do CEO frio que ela conhecera inicialmente. Por que está fazendo tudo isso? Rafael não tinha uma resposta simples. Era uma combinação de gratidão, admiração e algo mais que ele ainda não estava pronto para nomear. Digamos que estou investindo em pessoas que valem a pena, ele respondeu finalmente. Mais tarde, enquanto ajudava Carolina a fazer uma mala improvisada, com as poucas roupas que havia trazido, Rafael notou um pequeno livro que caiu de uma de suas bolsas. Era um manual acadêmico de psicologia infantil, com marcações e anotações nas margens. Ele o pegou, estudando a capa com curiosidade. Interessante leitura para uma faxineira. Carolina congelou por um momento. Então, pegou o livro de suas mãos com uma casualidade estudada. Sempre gostei de aprender. Pego livros emprestados na biblioteca pública. Antes que Rafael pudesse questionar mais, Sofia apareceu na porta, esfregando os olhos sonolentamente. Ouvi vozes. O que está acontecendo? Carolina imediatamente se ajoelhou para ficar na altura da menina. Lembra da minha mãe, a vovó Lima, que está doentinha? Preciso viajar para ficar com ela no hospital por alguns dias, mas prometo que volto logo. Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas. Você vai embora como a mamãe? O coração de Rafael apertou com a pergunta inocente e dolorosa. Carolina abraçou Sofia firmemente. Não, princesa, não vou embora para sempre. Prometo que volto. E sabe de uma coisa? Vou trazer a vovó Lima comigo. Vocês vão adorar conhecê-la. Sofia enxugou as lágrimas ainda insegura. Promete mesmo? Prometo de dedinho. Carolina estendeu seu mindinho para selar a promessa da maneira mais solene que uma criança conhece. Enquanto observava a interação, Rafael sentiu uma certeza crescente de que havia algo especial acontecendo ali. Não apenas a recuperação de Sofia, mas o início de algo novo para todos eles. Algo que ainda não tinha nome, mas que já estava mudando o rumo de suas vidas de formas que ele jamais poderia ter previsto. No entanto, uma pequena voz de cautela em sua mente empresarial questionava quem era realmente Carolina Lima e por que uma mulher com educação suficiente para entender manuais acadêmicos estava trabalhando como faxineira em sua empresa. Havia mais nesta história do que ela estava revelando, e Rafael se perguntava o que descobriria quando todas as camadas fossem finalmente reveladas. Os 3 dias seguintes foram um teste para Rafael. Sem a presença luminosa de Carolina, a mansão parecia ter perdido algo essencial. Sofia, embora claramente sentindo falta de sua nova amiga, manteve-se surpreendentemente estável, um testemunho do progresso que havia feito em tão pouco tempo. Precisamos regar as plantas hoje, pai, lembrou Sofia na manhã de domingo, puxando Rafael pela mão até o pequeno jardim que haviam criado juntos. Carol disse que plantas são como crianças, precisam de cuidado constante. Rafael sorriu, sentindo uma onda de gratidão pela mulher que havia não apenas ajudado sua filha, mas também criado pontes entre pai e filha que não existiam antes. Agora ele tinha rituais compartilhados com Sofia. Regar o jardim, contar histórias antes de dormir, preparar o café da manhã juntos, seguindo as receitas simples que Carolina havia ensinado. Na noite de domingo, enquanto colocava Sofia na cama, a menina fez uma pergunta que o pegou desprevenido. Pai, você vai mesmo se casar com a Carol? Rafael engasgou-se com as palavras. Tinha esperado que Sofia tivesse esquecido aquela proposta impulsiva feita no saguão da empresa. Por que você pergunta isso, princesa? Sofia deu de ombros abraçando a boneca de pano que Carolina havia feito para ela. Você disse que ia se casar com ela se ela me fizesse sorrir, e eu estou sorrindo agora. A lógica infantil era impecável. Rafael sentou-se na beirada da cama, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Aquilo foi uma brincadeira de adulto.
Pessoas normalmente se casam quando estão apaixonadas, depois de se conhecerem muito bem. Sofia franziu a testa, processando a informação. Mas você gosta da Carol, não gosta? E eu também gosto. Ela poderia ficar conosco para sempre. Havia uma esperança tão pura nos olhos de sua filha que Rafael sentiu um nó na garganta. Como explicar as complexidades dos relacionamentos adultos para uma criança de 4 anos? Carol é uma pessoa muito especial. Ele finalmente respondeu. E ela nos ajudou muito. Vamos ver o que o futuro reserva, está bem? Sofia pareceu satisfeita com a resposta, pelo menos por enquanto. Mas a pergunta permaneceu na mente de Rafael enquanto ele trabalhava em seu escritório mais tarde naquela noite. Será que estava desenvolvendo sentimentos por Carolina? Ou era apenas gratidão pelo que ela havia feito por sua família? Seus pensamentos foram interrompidos pelo toque do celular. Era Carolina. Como estão as coisas? Ele perguntou, percebendo o quanto estava ansioso para ouvir sua voz. A cirurgia foi um sucesso, ela respondeu, e ele podia ouvir o alívio em sua voz. Mamãe está se recuperando bem, melhor do que os médicos esperavam. Estou ligando porque, bem, ela quer conhecer vocês, para agradecer pessoalmente. Ficaremos felizes em recebê-la assim que estiver forte o suficiente para viajar, Rafael respondeu prontamente. Na verdade, Carolina hesitou. O médico disse que ela pode ter alta em 2 dias, desde que tenha acompanhamento adequado. Se a oferta de recuperação na sua casa ainda estiver de pé, claro que está. Enviarei um carro para buscá-las no Rio. Ele fez uma pausa. Sofia está com saudades, eu também, acrescentou antes que pudesse se conter. Houve um breve silêncio do outro lado da linha. Também estou com saudades de vocês. Ela finalmente respondeu, sua voz mais suave. Mais do que esperava. A confissão pairou entre eles, carregada de significados não explorados. Rafael estava prestes a dizer algo mais quando ouviu uma voz de mulher mais velha no fundo, chamando por Carolina. Preciso ir, ela disse. Mamãe está acordada. Nos vemos em breve. Na manhã de terça-feira, a mansão Mendes estava em polvorosa. Rafael havia contratado uma equipe médica particular para preparar um dos quartos de hóspedes com todo o equipamento necessário para a recuperação da senhora Lima. Sofia estava tão animada com a chegada de Carolina e sua mãe que mal conseguia ficar parada. Será que a vovó Lima vai gostar de mim? Ela perguntava repetidamente, enquanto ajudava a governanta a arrumar flores frescas no quarto preparado para a convidada. Claro que vai, querida, garantiu Marta, que havia se afeiçoado à transformação da menina. Quem não gostaria de uma princesa tão especial como você? Pouco depois do meio-dia, o carro enviado por Rafael chegou. Sofia correu para a porta com Rafael logo atrás. Carolina desceu primeiro, seu rosto iluminando-se ao ver Sofia correndo em sua direção. Ela se ajoelhou, abrindo os braços para receber o abraço entusiasmado da menina. Você voltou! Você voltou! Sofia repetia agarrada ao pescoço de Carolina. Promessa é promessa, princesa. Carolina sorriu, beijando o topo da cabeça da menina. Rafael observou o reencontro com um sorriso. Então se aproximou para ajudar com a segunda passageira. Do carro, emergiu com alguma dificuldade uma senhora de aparência frágil, mas dignidade impressionante. Apesar da palidez e dos sinais evidentes de sua condição médica, Dona Conceição Lima carregava uma presença que imediatamente captou a atenção de Rafael. Ela não se parecia fisicamente com Carolina. Seus traços eram mais angulares, seu tom de pele mais escuro, seus cabelos completamente brancos arrumados em um coque impecável. Mas havia algo em seus olhos, a mesma combinação de bondade e perspicácia que ele reconhecia em Carolina. Senhor. Mendes, ela disse, estendendo uma mão trêmula mas firme. Palavras não podem expressar minha gratidão pelo que fez por minha família. Rafael tomou sua mão gentilmente. É um prazer conhecê-la, senhora Lima. E, por favor, me chame de Rafael. Então você deve me chamar de Conceição, ela respondeu com um sorriso caloroso. Seus olhos percorreram a fachada da mansão. Que lugar magnífico! Havia algo na forma como ela observava a casa, não com o deslumbramento que seria esperado de alguém de origem humilde, mas com uma apreciação conhecedora, quase nostálgica, que intrigou Rafael. Sofia, tendo finalmente liberado Carolina de seu abraço,
aproximou-se timidamente da senhora mais velha. Olá, vovó Lima. Eu sou Sofia. Conceição se abaixou ligeiramente com algum esforço visível para ficar mais próxima da altura da menina. Olá, pequena Sofia. Minha filha me contou tudo sobre você. Disse que você é a princesa mais corajosa que já conheceu. Sofia sorriu, encantada com o tratamento. A senhora está doentinha? Vamos cuidar de você, não é, pai? Certamente. Rafael concordou, oferecendo seu braço para ajudar Conceição a entrar na casa. Enquanto a pequena procissão avançava pelo hall de entrada, Rafael não pôde deixar de notar como Carolina parecia nervosa. Não pela saúde de sua mãe, mas por algo mais que ele não conseguia identificar. Uma vez acomodada em seu quarto, Conceição insistiu que estava bem o suficiente para juntar-se a todos para um chá da tarde. Carolina protestou, preocupada com o descanso da mãe. Mas Conceição foi firme. Passei tempo demais em camas de hospital, filha. Deixe-me desfrutar deste momento. O chá foi servido no jardim interno, uma área raramente utilizada da mansão que havia sido revitalizada nos últimos dias por orientação de Rafael. Sofia estava radiante, mostrando para a vovó Lima o pequeno jardim que ela havia plantado com Carol e seu pai. As sementes já estão começando a brotar, veja. Ela apontava orgulhosamente para pequenos pontos verdes que emergiam da terra escura. Lindo, Conceição elogiou. Sabia que no Nordeste de onde viemos temos um ditado? Quem planta com amor, colhe com abundância. É verdade, Carolina acrescentou, trocando um olhar carinhoso com a mãe. Vovó Lima sempre teve o melhor jardim da cidade. Todas as vizinhas vinham pedir mudas e conselhos. Rafael observava a interação, notando a dinâmica entre mãe e filha. Havia um entendimento profundo entre elas, uma linguagem silenciosa feita de olhares e pequenos gestos que falava de anos de cumplicidade e apoio mútuo. Enquanto Sofia levava Conceição para mostrar seu quarto e seus brinquedos, deixando Carolina e Rafael sozinhos no jardim, Rafael finalmente expressou a pergunta que o intrigava. Sua mãe parece uma pessoa notável. Há algo diferente nela. Não é o que eu esperava. Carolina ajustou a postura, subitamente tensa. O que você esperava? Não sei ao certo, talvez alguém mais simples. Carolina deu um pequeno sorriso irônico. Por que somos nordestinas pobres? Rafael sentiu-se imediatamente desconfortável. Não foi isso que quis dizer. Há uma elegância nela, um modo de falar, de se portar. Não combina com a história que você me contou. Carolina desviou o olhar, fixando-o nas flores recém-plantadas. Mamãe sempre valorizou educação e bons modos, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Ela me ensinou que dignidade não tem preço. Antes que Rafael pudesse pressionar mais, o som da campainha interrompeu a conversa. Segundos depois, Marta apareceu no jardim, visivelmente desconfortável. Senhor Mendes, sua irmã está aqui, com os advogados da família. Rafael fechou os olhos por um momento, contendo sua frustração. Ele deveria ter previsto isso. As notícias corriam rápido nos círculos sociais de São Paulo, especialmente quando envolviam um dos solteiros mais cobiçados do país. Estou indo, ele respondeu. Então virou-se para Carolina. Você não precisa enfrentar isso agora. Pode ficar aqui com sua mãe e Sofia. Mas Carolina já estava de pé, ajustando suas roupas simples como se estivesse se preparando para uma batalha. Não, vou com você. Se estou causando problemas para sua família, preciso enfrentar isso diretamente. Na sala de estar principal, Amanda Mendes aguardava impacientemente, acompanhada por 2 homens de terno que Rafael reconheceu como os advogados da família. Sua irmã mais velha era a imagem da sofisticação paulistana. Magra, elegantemente vestida, com aquela expressão de desaprovação permanente que caracterizava as matriarcas da alta sociedade. Rafael, graças a Deus você ainda tem juízo suficiente para atender meus chamados. Ela disse assim que o viu. Então seus olhos se estreitaram ao notar Carolina logo atrás dele. Então é verdade. Você realmente trouxe essa pessoa para viver em sua casa, com Sofia. O tom de desdém era palpável. Rafael sentiu Carolina enrijecer ao seu lado, mas sua voz saiu surpreendentemente firme e educada. Boa tarde, senhora Mendes. Sou Carolina Lima. É um prazer conhecê-la.
Amanda ignorou completamente a apresentação, voltando-se para o irmão. Rafael, precisamos conversar em particular. É sobre questões familiares. Carolina fica, Rafael respondeu firmemente. Qualquer coisa que você tenha a dizer pode ser dita na presença dela. Os advogados trocaram olhares desconfortáveis. Amanda respirou fundo, claramente irritada. Muito bem, serei direta então. O conselho familiar está profundamente preocupado com suas recentes decisões. Primeiro, aquela cena vergonhosa na empresa. Agora trazendo estranhos para morar na casa onde sua filha vive. Sofia está florescendo desde que Carolina chegou. Rafael respondeu, mantendo a calma. Qualquer um pode ver isso. Psicólogos infantis e terapeutas qualificados poderiam ajudar Sofia sem complicações adicionais. Amanda retrucou, lançando um olhar significativo para Carolina. Falando nisso, contratamos investigadores. Carolina empalideceu ligeiramente, mas manteve a compostura. Rafael deu um passo à frente, colocando-se parcialmente entre sua irmã e Carolina. Você fez o quê? Era necessário, considerando as circunstâncias incomuns. Um dos advogados interveio. Temos a responsabilidade de proteger os interesses da família Mendes e, principalmente, o bem-estar da pequena Sofia. E o que seus investigadores descobriram? Rafael perguntou, sua voz perigosamente calma. Amanda fez um gesto para um dos advogados, que abriu uma pasta e começou a ler. Carolina Lima, 29 anos, nascida em Salvador, Bahia, formada em pedagogia pela Universidade Federal da Bahia, com especialização em psicologia infantil. Abandonou uma promissora carreira acadêmica há 2 anos, coincidindo com a deterioração da saúde de sua mãe, Conceição Lima. Rafael virou-se lentamente para Carolina, cujo rosto havia se tornado uma máscara ilegível. Pedagogia? Psicologia infantil? Carolina sustentou seu olhar, mas não conseguiu dizer nada. Amanda continuou implacável. Parece que nossa faxineira é, na verdade, uma educadora altamente qualificada que deliberadamente omitiu suas credenciais ao se candidatar para um trabalho de limpeza na Mendes Tech. A pergunta é, por quê? O silêncio que se seguiu era quase palpável. Carolina finalmente respirou fundo e respondeu. Vim para São Paulo em busca de tratamento para minha mãe. Precisava de dinheiro rápido. Empregos na minha área exigiam processos seletivos demorados, referências, adaptação. Não tinha tempo para isso. Na limpeza, fui contratada no mesmo dia. O segundo emprego no call center veio logo depois. Rafael a estudou intensamente, tentando determinar se estava ouvindo a verdade ou mais uma parte cuidadosamente editada de sua história. Por que não me contou? Quando viu que Sofia precisava exatamente do tipo de ajuda que você está qualificada para oferecer? Carolina pareceu genuinamente envergonhada. No início, foi apenas uma coincidência. Eu estava lá, você fez aquela proposta impulsiva. Depois, quando vi que podia realmente ajudar Sofia, tive medo que se soubesse da minha formação. Pensaria que eu tinha algum tipo de plano elaborado. E não tinha? Amanda interveio, incisiva. Não como você está insinuando. Carolina respondeu, enfrentando o olhar acusatório de Amanda. Meu único plano era ganhar dinheiro suficiente para salvar minha mãe. O resto aconteceu. Rafael passou a mão pelos cabelos, processando as novas informações. Por um lado, sentia-se enganado. Por outro, tudo começava a fazer sentido. A habilidade excepcional de Carolina com Sofia, sua compreensão profunda de trauma infantil, os livros acadêmicos, a forma como estruturava as atividades da menina com propósitos pedagógicos claros. Rafael, Amanda aproveitou seu silêncio. Você precisa considerar as implicações legais e sociais desta situação. A imprensa já está comentando. Seus sócios estão preocupados com a imagem da empresa. Foi a Sofia a considerar. Que tipo de exemplo estamos dando à menina? Antes que Rafael pudesse responder, uma voz firme, apesar da fragilidade física, interrompeu a conversa. Que tipo de exemplo, realmente? Todos se viraram para ver Conceição Lima parada na entrada da sala, apoiada em uma bengala com Sofia segurando sua mão livre. Apesar de sua condição frágil, a mulher mais velha irradiava uma dignidade impressionante. Mamãe, você deveria estar descansando. Carolina apressou-se em dizer,
movendo-se para ajudar a mãe. Conceição fez um gesto dispensando a ajuda. Ouvi vozes alteradas. Na minha experiência, isso raramente leva a boas decisões. Ela avançou lentamente para o centro da sala, olhando diretamente para Amanda. A senhora deve ser a irmã de Rafael, encantada em conhecê-la. Amanda pareceu momentaneamente desconcertada com a compostura da mulher mais velha. Senhora, Lima, com todo respeito, esta é uma discussão familiar. Evidentemente, Conceição respondeu com um leve sorriso. E como parece que estou no centro dela, acredito que minha contribuição possa ser relevante. Ela se voltou para Rafael. Minha filha errou ao omitir sua formação. Sempre a ensinei que honestidade é fundamental. Mas antes de julgá-la, considere suas motivações. Não foi por ganância ou ambição que ela agiu assim, mas por amor. Um amor tão grande que a fez abrir mão de sua própria carreira e orgulho. Sofia, que observava tudo com olhos atentos, de repente puxou a mão de Rafael. Pai, a vovó Lima está cansada. Podemos terminar essa briga depois? A observação inocente quebrou a tensão da sala. Rafael olhou para sua filha, sua prioridade absoluta, e tomou uma decisão. Amanda, agradeço sua preocupação. Realmente. Mas precisamos encerrar esta conversa agora. A senhora Lima precisa descansar, e Sofia está claramente desconfortável. Amanda abriu a boca para protestar, mas Rafael ergueu a mão, silenciando-a. Vamos conversar novamente amanhã se quiser, mas minha decisão está tomada. Carolina e Conceição são minhas convidadas pelo tempo que desejarem ficar. O bem-estar de Sofia é minha prioridade, e nunca a vi tão feliz quanto nas últimas semanas. Os advogados trocaram olhares resignados. Amanda apertou os lábios em desaprovação, mas reconheceu a determinação no olhar do irmão. Isso não acabou, Rafael. Ela advertiu enquanto pegava sua bolsa. A família inteira está preocupada, e há mais sobre a senhorita Lima que você deveria saber. Após a saída tempestuosa de Amanda e dos advogados, um silêncio pesado caiu sobre a sala. Sofia foi a primeira a quebrá-lo. A tia Amanda está brava porque vocês vão se casar? Rafael engasgou-se com a própria respiração, enquanto Carolina corava profundamente. Conceição ergueu uma sobrancelha, olhando com curiosidade entre os dois adultos constrangidos. Ninguém vai se casar, Sofia. Rafael respondeu rapidamente. Sua tia só está preocupada com as mudanças em nossa vida. Mas você prometeu. Sofia insistiu, sua lógica infantil inabalável. E papai sempre diz que promessas devem ser cumpridas. Conceição riu suavemente, seus olhos brilhando com divertimento. Parece que tenho muito o que descobrir sobre esta situação. Enquanto Carolina ajudava a mãe a voltar para seu quarto, e Sofia corria para mostrar seus desenhos mais recentes para a vovó Lima, Rafael permaneceu na sala, contemplando a complexidade da situação em que se encontrava. Carolina havia mentido, ou pelo menos omitido a verdade. Mas suas ações com Sofia falavam mais alto que qualquer currículo, e havia ainda o mistério final sugerido por Amanda. Há mais sobre a senhorita Lima que você deveria saber. O que mais sua irmã havia descoberto? E por que Rafael sentia que, apesar de tudo, estava mais intrigado do que decepcionado com os segredos de Carolina Lima? Naquela noite, depois que Sofia adormeceu e Conceição se recolheu para descansar, Rafael encontrou Carolina na varanda, que havia se tornado seu ponto de encontro não oficial. Ela estava sentada em silêncio, observando as luzes da cidade, claramente antecipando a conversa difícil que viria. Por que não me contou? Rafael perguntou sem preâmbulos, juntando-se a ela. Carolina continuou olhando para a cidade. No início, não havia razão para contar. Eu era apenas uma faxineira que você mal notava. Depois, ela suspirou profundamente. Depois fiquei com medo de que pensasse que eu havia manipulado a situação. E não manipulou? A pergunta saiu mais dura do que ele pretendia. Ela finalmente se virou para encará-lo. Não planejei nada daquilo no saguão, como poderia? Foi você quem fez a proposta mais absurda que já ouvi na vida. Rafael não pôde conter um sorriso relutante. Justo. Mas sim, quando vi Sofia... Carolina continuou, sua voz suavizando. Reconheci os sinais. Trauma infantil, luto não processado. E sim, sabia que poderia ajudá-la com meu treinamento.
Seria cruel não usar o que sei para beneficiá-la. Então estava apenas fazendo seu trabalho? Sendo a terapeuta de Sofia? A pergunta pairou entre eles, carregada de significados não ditos. Carolina pareceu medir cuidadosamente sua resposta. No início, talvez. Mas Sofia, ela conquista seu coração sem esforço. E então havia você, este homem poderoso tão evidentemente perdido como pai, tentando desesperadamente acertar. Ela sorriu suavemente. Era impossível manter distância profissional. Rafael sentiu algo se desatar dentro dele com aquela confissão. Minha irmã disse que há mais sobre você que eu deveria saber. O que mais está escondendo, Carolina? Ela desviou o olhar, nitidamente desconfortável. Sua irmã adora dramatizar. Provavelmente está se referindo à minha família. O que tem sua família? Carolina respirou fundo. Não somos exatamente o que parecem. Ou melhor, não éramos. Naquele momento, foram interrompidos por um som vindo de dentro da casa. Conceição estava de pé na porta da varanda, apoiada em sua bengala. Acredito que esta conversa também me envolve, ela disse, avançando lentamente para se juntar a eles. E talvez seja a hora de Rafael conhecer toda a verdade. Mamãe, você deveria estar descansando, Carolina protestou, levantando-se para ajudar a mãe a se sentar. Descansei o suficiente por hoje. Conceição dispensou a preocupação com um gesto. Além disso, esta história também é minha para contar. Rafael estudou a mulher mais velha com interesse renovado. Havia uma dignidade nela que ia além da postura impecável ou do vocabulário refinado. Era algo mais profundo, quase aristocrático. Rafael, Conceição começou. Você já se perguntou por que uma mulher nordestina de meia-idade precisaria de uma cirurgia cardíaca tão especializada que custa R$ 50.000? A pergunta o pegou desprevenido. Assumo que seja uma condição rara. De fato. Doença de Chagas complicada por uma condição genética hereditária que afeta as válvulas cardíacas. Sabia que esta condição é particularmente comum entre certas famílias antigas do Nordeste brasileiro? Rafael franziu a testa, começando a perceber onde a conversa estava indo. Carolina parecia desconfortável, mas não interrompeu a mãe. Nossa família, Conceição continuou. Os Lima Albuquerque já foi uma das mais proeminentes de Salvador. Por gerações fomos proprietários de terras, comerciantes, pessoas de alguma influência na política local. Ela fez uma pausa, seus olhos se perdendo em memórias distantes. Até a grande crise econômica dos anos 80, quando perdemos praticamente tudo. Rafael olhou para Carolina, que confirmou com um aceno relutante. Cresci em uma mansão no corredor da Vitória, estudei em escolas caras, tive aulas de piano e francês. Conceição continuou. Então, em questão de anos, vimos nossa fortuna desaparecer devido a investimentos desastrosos feitos por meu marido, o pai de Carolina. Quando ele percebeu que havia arruinado a família, simplesmente desapareceu. Carolina acrescentou, sua voz carregada de uma antiga amargura. Deixou minha mãe para lidar com as dívidas, os credores, a vergonha social. Foi um período difícil, Conceição admitiu. Mas, como dizemos no Nordeste, quem já foi rei não perde a majestade. Ela sorriu suavemente. Vendemos o que restava, mudamos para uma casa pequena no interior e recomeçamos. Usei o pouco dinheiro que sobrou para garantir uma boa educação para Carolina. O resto da história você já conhece. Rafael processou as informações, vendo Carolina sob uma nova luz. Isso explicava tantas coisas, sua postura naturalmente elegante, seu vocabulário refinado que ocasionalmente escapava, a forma como navegava com facilidade entre diferentes ambientes sociais. Por que esconder isso? Ele perguntou diretamente a Carolina. O que deveria dizer? Olá, sou sua nova faxineira, mas na verdade venho de uma família aristocrática falida. Ela balançou a cabeça. Além disso, quase ninguém sabe disso aqui em São Paulo. Foi há muito tempo em outro estado. Aqui sou apenas mais uma nordestina tentando sobreviver na cidade grande. Não é apenas isso, Conceição interveio suavemente. Minha filha sempre teve um orgulho feroz. Prefere ser julgada por seus próprios méritos, não por seu sobrenome ou passado familiar. Rafael observou as duas mulheres. A mãe com sua dignidade inabalável mesmo na pobreza,
A filha que abriu mão de uma carreira promissora para cuidar da família. Havia uma nobreza ali que não vinha de títulos ou posses, mas de caráter. Entendo por que não quis revelar seu passado, ele finalmente disse, mas ainda tenho dificuldade em aceitar que escondeu sua formação profissional, especialmente quando estava lidando com minha filha. Carolina assentiu, aceitando a crítica. Você tem razão. Quando percebi que poderia realmente ajudar Sofia, deveria ter sido honesta sobre minhas qualificações. Peço desculpas por isso. Seu pedido de desculpas era sincero, sem justificativas elaboradas. Rafael apreciou isso. Na sua experiência com executivos e políticos, raramente encontrava pessoas dispostas a admitir erros tão diretamente. Bem, isso explica algumas coisas, ele comentou com um leve sorriso, incluindo porque Marta mencionou que você corrigiu discretamente a forma como ela arrumava a mesa de jantar. Carolina corou. Velhos hábitos. Sempre disse a ela que algumas coisas estão no sangue. Conceição comentou com um sorriso orgulhoso. Mesmo nos tempos mais difíceis, nunca deixamos de manter certos padrões em nossa casa. O telefone de Rafael tocou, interrompendo o momento. Ele olhou para a tela e franziu a testa. É Vicente, meu sócio majoritário. Às 10 da noite. Isso não pode ser bom. Ele atendeu a chamada ouvindo mais do que falando. Seu rosto gradualmente se fechou em uma expressão que Carolina já reconhecia. O CEO calculista, substituindo o homem vulnerável com quem ela conversava momentos antes. Entendo, ele finalmente disse. Estarei na reunião amanhã. Obrigado pelo aviso. Ele desligou e ficou olhando para o telefone por um momento. Problemas? Carolina perguntou gentilmente. Os sócios convocaram uma reunião extraordinária do conselho. Aparentemente estão preocupados com decisões pessoais que podem afetar a imagem da empresa. Sua voz estava carregada de ironia. Isso é por minha causa, Carolina concluiu, sua expressão culpada. Primeiro sua irmã, agora seus sócios. Estou complicando sua vida. Rafael a estudou por um momento. Sabe o que é interessante? Há um mês teria ficado furioso com essa interferência na minha vida pessoal. Teria feito ameaças, usado meu poder econômico, talvez até manipulado o conselho para manter o controle. E agora? Carolina perguntou, genuinamente curiosa. Agora percebo que há coisas mais importantes que o controle da empresa ou a opinião da alta sociedade paulistana. Ele olhou na direção do quarto onde Sofia dormia. Ver minha filha sorrindo novamente, ouvindo-a cantar enquanto brinca no jardim, isso coloca tudo em perspectiva. Conceição observava o intercâmbio com olhos atentos, um pequeno sorriso nos lábios. Sabe, Rafael, na minha experiência, as maiores fortunas raramente trazem a felicidade mais profunda. As verdadeiras riquezas estão em momentos como os que você descreve. Mamãe e suas pérolas de sabedoria. Carolina sorriu afetuosamente. Ela tem uma para cada ocasião. Não zombe dos velhos, filha. Conceição repreendeu gentilmente. Vivemos o suficiente para ver os ciclos se completarem. Famílias ricas empobrecem, famílias pobres ascendem. O que permanece é o caráter, os laços que construímos, o bem que fazemos. Rafael considerou as palavras da mulher mais velha. Sabe, meu pai costumava dizer algo parecido antes da Mendes Tech se tornar o império que é hoje. Ele começou do zero, construindo computadores em uma garagem. Sempre dizia que a empresa era apenas um meio para um fim, proporcionar uma vida boa para a família. E em algum ponto, o meio se tornou o fim. Conceição observou perspicazmente. Exatamente, Rafael concordou, surpreso com a clareza da observação. Especialmente depois que meu pai faleceu e eu assumi o controle. E mais ainda após o acontecimento com Mariana, um silêncio respeitoso seguiu a menção da falecida esposa. Foi Carolina quem finalmente falou. Amanhã será um dia difícil para você. Devemos nos retirar e deixá-lo descansar. Conceição assentiu, levantando-se com algum esforço. Boa noite, Rafael. E obrigada novamente por sua generosidade. Não apenas o dinheiro para minha cirurgia, mas por abrir sua casa e, mais importante, seu coração para duas estranhas. Quando Conceição já havia entrado, Carolina hesitou na porta. Rafael, sobre tudo o que aconteceu, quero que saiba que nunca tive más intenções. Cometi erros, sim, mas nunca quis enganá-lo.
ou prejudicá-lo de alguma forma. Havia uma vulnerabilidade em seus olhos que Rafael raramente via. A profissional competente, a filha dedicada, momentaneamente dando lugar à mulher que também estava navegando águas emocionais desconhecidas. Acredito em você, ele respondeu simplesmente, e percebeu que era verdade. Na manhã seguinte, o café da manhã foi um evento alegre, apesar das tensões pairando no ar. Sofia estava radiante, dividindo sua atenção entre vovó Lima e seus pais. Rafael observou como sua filha naturalmente incluía Carolina em todas as suas referências, como se já fizesse parte permanente da família. Pai, pode me levar na escola hoje? E Carol vem buscar depois? Sofia perguntou enquanto colocava geleia em sua torrada com concentração excessiva. Claro, princesa, Rafael concordou trocando um olhar com Carolina. E podemos trazer sorvete para a vovó Lima? Ela nunca experimentou o de pistache da sorveteria perto da minha escola. Conceição sorriu para a menina. Adoraria experimentar esse sorvete famoso, Sofia. Mas só se você comer todos os seus vegetais no almoço. Sofia fez uma careta cômica, então riu. Combinado. Enquanto se preparava para a reunião do conselho, Rafael não pôde deixar de refletir sobre a transformação em sua casa. Por tanto tempo após o acontecimento com Mariana, a mansão havia sido apenas um lugar onde ele e Sofia dormiam, frio, silencioso, sem vida. Agora, em apenas algumas semanas, havia se tornado um lar novamente. Risadas ecoavam pelos corredores. O aroma de comida caseira preenchia a cozinha. Pequenos toques pessoais começavam a aparecer nos ambientes antes impessoais. E tudo isso graças a Carolina. Mas agora enfrentava uma escolha difícil. O conselho claramente estava desconfortável com sua situação pessoal. Sua irmã, representando a família, estava abertamente hostil à presença de Carolina. A imprensa começava a especular sobre o romance improvável do CEO viúvo. Antes que pudesse sair, Carolina o encontrou no hall de entrada. Boa sorte hoje, ela disse. Não se preocupe conosco. Sofia terá um dia maravilhoso e cuidarei de tudo por aqui. Rafael a estudou, notando como mesmo em roupas simples, ela tinha uma presença que chamava a atenção. Obrigado por tudo, Carolina. Ela sorriu, mas havia preocupação em seus olhos. Apenas lembre-se de quem você realmente é, além do CEO da Mendes Tech. Quando todas as camadas externas são removidas, os títulos, as posses, as expectativas, quem é Rafael Mendes? A pergunta o pegou desprevenido com sua profundidade. Ainda estou descobrindo, ele respondeu honestamente. A reunião do conselho foi exatamente tão desagradável quanto Rafael esperava. Vicente Santos, seu sócio majoritário e mentor nos primeiros anos da empresa, liderou o ataque. Rafael, você sabe que tenho imenso respeito por você. Ele começou com aquele tom paternalista que sempre irritava Rafael. Seu pai seria o primeiro a reconhecer o que você conseguiu fazer com a empresa. Mas estas recentes distrações estão começando a afetar a percepção pública da Mendes Tech. Distrações? Rafael repetiu calmamente. Você se refere à minha filha finalmente se recuperando de seu trauma? Ou ao fato de que encontrei alguém qualificada para ajudá-la? Estamos falando da faxineira que você praticamente adotou, junto com a mãe dela. Outro conselheiro interveio sem rodeios. A imprensa está tendo um dia de campo com isso, Rafael. CEO e a Cinderela. Romance improvável abala o mercado financeiro. Os investidores estão nervosos. Rafael observou os rostos ao redor da mesa. Homens e mulheres que conhecia há anos, alguns amigos de seu pai, outros que ele mesmo havia trazido para a empresa. Todos pareciam genuinamente preocupados, embora por razões que ele começava a questionar. Senhores e senhoras, ele começou, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Permita-me esclarecer alguns fatos. Carolina Lima não é apenas uma faxineira, como vocês insistem em chamá-la. Ela tem formação em pedagogia e especialização em psicologia infantil, qualificações que a tornam perfeitamente adequada para ajudar minha filha. Houve murmúrios surpresos ao redor da mesa. Vicente estreitou os olhos. Se ela é tão qualificada, por que estava trabalhando na limpeza? Por motivos pessoais que não me cabe discutir, Rafael respondeu firmemente. O que importa é o resultado.
Sofia está feliz novamente. Está progredindo emocionalmente de uma forma que nenhum dos terapeutas caríssimos que contratei conseguiu proporcionar. Ninguém questiona os benefícios para sua filha, Rafael. Uma das conselheiras mais antigas interveio com voz suave. A questão é a aparência. Você é o rosto da Mendes Tech. Suas decisões pessoais inevitavelmente afetam a empresa. E qual exatamente é a aparência problemática? Rafael perguntou diretamente. Que estou priorizando o bem-estar da minha filha. Ou que estou associado a alguém que vocês consideram abaixo da minha classe social? Um silêncio desconfortável seguiu sua pergunta direta. Vicente finalmente respondeu. Não se trata de classe social, Rafael. Trata-se de estabilidade, previsibilidade. Os investidores apreciam líderes cujas vidas pessoais não criam manchetes imprevisíveis. Bem, tenho uma notícia para vocês, Rafael disse, sentindo uma clareza que não experimentava há anos. Minha vida pessoal não está à venda. Nem para os investidores, nem para a imprensa, nem mesmo para este conselho. Rafael, você precisa ser razoável, Vicente advertiu, seu tom endurecendo. Há muito em jogo aqui. Concordo plenamente, Rafael respondeu, levantando-se. E pela primeira vez em muito tempo, estou vendo claramente o que realmente importa. Ele recolheu seus documentos calmamente, enquanto o conselho observava em silêncio atônito. Senhores, senhoras, tenho uma proposta. Deem-me 3 meses. Nesse período, farei o possível para manter minha vida pessoal longe dos holofotes. Em troca, espero que este conselho respeite meu direito de buscar a felicidade para minha família como julgar adequado. Vicente trocou olhares com os outros conselheiros, claramente não esperando esta abordagem medida. E se não chegarmos a um acordo? Ele finalmente perguntou. Rafael sorriu levemente. Então teremos uma discussão muito interessante sobre o futuro da liderança desta empresa. Lembrando que ainda sou o acionista individual com maior participação e que meu contrato como CEO tem cláusulas bastante específicas sobre interferência indevida em assuntos pessoais. Ele se dirigiu à porta, então parou e se virou uma última vez. E Vicente, talvez você devesse se preocupar mais com os relatórios financeiros do último trimestre. Notei algumas inconsistências interessantes que pretendo discutir individualmente com cada um de vocês. Em breve. O rosto de Vicente empalideceu ligeiramente e Rafael notou olhares nervosos sendo trocados entre alguns conselheiros. Interessante, pensou. Muito interessante. Ao sair do prédio da empresa, Rafael sentiu um peso sendo levantado de seus ombros. Por anos havia permitido que a Mendes Tech definisse quem ele era, subordinando tudo, inclusive sua relação com Sofia, às exigências do mundo corporativo. Agora, pela primeira vez desde o acontecimento com Mariana, estava tomando decisões baseadas em algo além do balanço financeiro. Enquanto seu motorista o levava de volta para casa, recebeu uma mensagem de Carolina com uma foto. Sofia e Conceição fazendo biscoitos na cozinha, ambas com farinha no rosto, sorrindo amplamente. A legenda dizia simplesmente: sua família está esperando por você. Sua família. As palavras tocaram algo